povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Lembra do que Jesus Cristo falou lá em João capítulo 3, versículo 17? Eu não vim para condenar o mundo. O Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus Cristo sabia da missão dele aqui na terra e não estava preocupado com o preconceito das outras pessoas. Ele estava preocupado em salvar as vidas e vidas de homens pecadores, aquelas vidas que precisam ser salvas. Jesus fala que um doente vai precisar do médico. Não é uma pessoa sã que vai precisar do médico. E Jesus é o médico. Jesus veio para salvar e para curar os doentes. Jesus veio para salvar os pecadores. Mas às vezes as pessoas colocam essa barreira. O pecado impede a nossa salvação. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala que o nosso pecado tem solução por intermédio da salvação, da graça que vem por intermédio dele. Não é o pecado que vai fazer uma barreira para que nós possamos conhecer a Cristo. O pecado, sim, nos afasta de Deus, mas nós devemos estar buscando a Deus para tirar aquela barreira, para remover o pecado e assim entrar na glória de Deus, mas não porque nós conseguimos remover o pecado das nossas vidas, mas porque Jesus entrou na nossa casa e nós recebemos a Jesus Cristo com alegria. Zaqueu recebeu com Jesus Cristo com tão grande alegria que não se importou também com a crítica das pessoas. Pelo contrário, olha o que ele fez. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, como ele era publicano, mas como eu estava explicando, ele era um homem judeu. Ele conhecia a lei. E lá em Êxodo, capítulo 22, Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Fala sobre a lei acerca da apropriação, acerca do roubo. Zaqueu, conhecendo a lei, com o fruto do arrependimento, ele quis cumprir a lei. O que é que a lei determinava? Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Zaqueu conhecia a determinação de Deus para o roubo. Nesse caso aqui, nesse contexto de Êxodo 22, está falando de bois e ovelhas. No contexto de Zaqueu, poderia estar falando de dinheiro ou de bens dos próprios judeus. Mas Zaqueu sabia que Deus tinha dito lá na lei que era para se restituir 4 ou 5 vezes mais do que aquilo que você roubou. Zaqueu também deveria conhecer lá em 2 Samuel, capítulo 12. Que quando Davi peca, comete adultério e manda para frente da batalha o esposo da mulher que ele adulterou. Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi pelo seu pecado. E o profeta Natã contou uma história a Davi. Diz assim, versículo 12. Do capítulo 12, versículo 1.
E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Daqui para frente, o profeta Natã fala a Davi que ele era aquele homem que havia roubado a cordeira do homem mais pobre. Ele estava agindo dessa forma. Mas esse versículo é para ver também que Davi conhecia a lei. E provavelmente Zaqueu conhecia a lei. Em pagar, restituir 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Só que interessante ver que a lei não fala em dar metade dos seus bens. Zaqueu, eu acho até interessante a leitura, quem tiver aí a Almeida atualizada. Tu tem, né, José? Pode ler o versículo 8 para a gente. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Você pode ver que Zaqueu, quando recebe a Jesus Cristo, ele toma consciência dos seus pecados. E essa consciência traz o arrependimento dos pecados. Quando ele recebe Jesus Cristo na sua casa e no seu coração, produz o arrependimento. Só que o arrependimento não vem sozinho. O arrependimento vem com os frutos do arrependimento. E os frutos do arrependimento faz com que Zaqueu diga: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Pode ver que não foi Jesus Cristo que determinou que Zaqueu desse metade dos bens aos pobres. Não foi a lei também que determinou que Zaqueu desse metade dos bens aos pobres. Mas o fruto do arrependimento que veio por intermédio do Evangelho que Jesus Cristo deu a Zaqueu, pelo Evangelho que ele ouviu de Jesus, esse arrependimento transformou o coração de Zaqueu. E ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aquilo que ele já havia roubado. Aqui a gente vê o caráter do verdadeiro arrependimento. A gente vê que Zaqueu demonstra para nós o que é que o arrependimento faz com as nossas vidas. Ele faz com que a gente quebre a barreira do pecado que nos limitava a ter acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Zaqueu faz com que ele até esquece dos seus bens, esquece daquilo que ele construiu durante a sua vida. Provavelmente Zaqueu deve ter ficado pobre depois de ter dado metade dos seus bens e restituído 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado, porque provavelmente ele deve ter roubado algumas vezes. Provavelmente Zaqueu se tornou um homem pobre, mas ele não se preocupou com o dinheiro, não se preocupou com os bens materiais, mas ele buscou a salvação. Ele buscou salvar o espírito, salvar a sua alma, porque ele recebeu a Jesus Cristo, na sua casa e no seu coração. Com isso, no versículo 9, Jesus lhe disse:
hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus fala que, graças a esse arrependimento, Zaqueu foi salvo. Hoje houve salvação na casa de Zaqueu. E Jesus fala, o Filho do Homem não veio para buscar e salvar aquele que já havia encontrado a salvação. Jesus fala o contrário. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Como eu havia falado antes, é nossa missão levar o Evangelho para que o Filho do Homem possa buscar e salvar aquelas pessoas que a sociedade considera como pessoas perdidas, como pessoas sem salvação. Lembre da história de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, mas recebeu a salvação. Jesus não teve nenhum tipo de preconceito com Zaqueu. Recebeu a salvação. Nós devemos estar enviando a mensagem de Deus para aquelas pessoas, para que as pessoas possam ter a mesma salvação que nós tivemos um dia e que Zaqueu teve. Imagine, se ponha no lugar daquela pessoa que hoje sofre com esse tipo de preconceito, o preconceito do pecado. Ontem era você, mas você recebeu, ouviu a mensagem e graças a Deus deixou Jesus entrar na sua casa. Hoje é aquela pessoa ali que está precisando ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E quem sabe essa pessoa possa estar aberta para o Evangelho, possa reconhecer que aquela é uma oportunidade, que pode não haver mais outra oportunidade, e queira buscar estar perto de Deus, queira subir numa árvore, ser vista por Jesus, ser chamado por Jesus e deixar Jesus entrar na sua casa, deixar Jesus entrar no seu coração. Então, irmãos, Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para salvar, Jesus veio para nos libertar do pecado. Então nós devemos dar essa oportunidade às pessoas. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dando coragem, nos dando firmeza para divulgar a palavra do Senhor para toda criatura, como o próprio Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos determinou. Amém. Amém.